Hoje estamos aqui com o professor Alexandre Matos, especialista em leis de trânsito, que presta uma assessoria para impacto de multas, né? Vamos bater um papo aqui em relação a algumas dúvidas frequentes dos nossos clientes, né? Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bom, Leandro? Tudo bem. Fala um pouquinho da sua carreira, né? Da sua experiência em relação às leis de trânsito, né? E essa assessoria que você presta para a nossa empresa. Ok. Bom, em relação à minha carreira, eu posso dizer que tenho aí quase 20 anos aí nessa jornada na área do direito de trânsito. No início da minha carreira, entrei nessa área como instrutor de trânsito credenciado pelo Detran de São Paulo, isso aí já há quase 20 anos. Depois, buscando aí conhecimento, buscando novidades, eu entrei para a área, em definitivo, de assessoria ao motorista, né? Como instrutor de trânsito. Instrutor de trânsito é aquela figura que dava ali aula, né, na autoescola, tanto prática quanto teórica, tá certo? Mas aí, vendo a necessidade dos condutores em relação às multas, à suspensão do direito de dirigir, eu fui buscar conhecimento. E para isso, eu fui fazer lá o curso de Direito, me formei em Direito pela Unip. Depois, passado algum tempo, também buscando cada vez mais o aprimoramento, eu fui fazer uma pós em Direito de Trânsito, fiz lá junto ao SEAT. Inclusive, essa pós em Direito de Trânsito, Leandro, ela foi, o meu TCC, ele foi, acabou gerando aí, deu um fruto aí, que foi o livro, né? Que é o Nulidade dos Atos Administrativos, tá? Esse livro, Nulidade dos Atos Administrativos, inclusive, um livro que está lá no meu site à venda, é muito procurado por profissionais na área do direito de trânsito, tá certo? E depois, continuando aí na nossa sequência, em busca do aprimoramento, né? A legislação, ela muda constantemente. Eu fui para o mestrado, então tive a honra, a oportunidade de concluir o meu mestrado pela Unicuritiba, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, e dentro do tema cidadania, eu busquei o meu trabalho de conclusão, também no mestrado, que também gerou aí, né, como fruto um livro, que é O Poder de Polícia ante aos preceitos constitucionais e os agentes de trânsito. Também um livro muito procurado pelos profissionais na área de trânsito, tá certo? Mas é isso, o trânsito ele é bem, como é que eu posso, bem amplo, a legislação ela muda a cada dia, né? Então nós temos alterações na lei principal, seja no CTB, nós temos alterações de resoluções, de portarias, né? Tivemos aí, durante esse período do Covid, a suspensão dos processos administrativos, né? Que ficou suspenso um bom tempo, e após, evidentemente, essa suspensão, nós estamos tendo, na verdade, né, uma enxurrada de notificações. Por quê? Porque houve um represamento durante o período em que estava válida, né, a portaria de suspensão dos processos. Houve um represamento, digamos assim, das notificações. Então, o condutor, ele cometia a infração, mas não recebia a notificação. O que, na verdade, é ruim, né? Esse, inclusive, é um dos pontos, dos muitos objetos, inclusive, de questionamento na hora de elaborar o recurso. Porque, veja bem, a multa de trânsito, ela tem o caráter punitivo, mas ela também tem que cumprir o seu caráter de educação, o seu caráter social. Então, imagine que você faça um trajeto, Leandro, você faz um trajeto, você começa um trajeto novo de um determinado local, e aí você recebe uma notificação de multa. De repente, por um radar que você não percebeu, que estava mal sinalizado. Se você recebe a notificação, você vai tomar mais cuidado. E muitas vezes é muito comum para os nossos telespectadores, para os clientes da Impacto Antimulta,
vai se identificar com essa questão. É muito comum você receber uma notificação de multa por velocidade, por exemplo, que você tinha uma placa ali de 60 por hora e você recebeu uma multa porque passou 61, 62, 63 por hora. Né? Muitas vezes a diferença de velocidade é pequena. Não é que o cliente passou a 100 por hora. Se ele recebe a notificação, ele já vai ficar atento na próxima vez. Não é verdade? Agora, com esse represamento, os clientes deixaram de ser notificados porque as autuações não pararam. Né? As câmeras, os radares, os equipamentos continuaram. Os agentes continuam atuando. Os agentes continuaram fazendo as autuações. Mas aí que entra o X da questão. Né? Cadê o caráter educativo que teria que ter? Então nós tivemos aí a suspensão do processo administrativo e também deixou de ser enviado essas notificações. Então fique aí a dica para você cliente, né, cliente da Impacto de Multas, que está acompanhando esse bate-papo. Se você foi também uma vítima, digo vítima porque não deixa de ser uma vítima da ineficiência do Estado que te autuou e não te mandou a notificação dentro do prazo de 30 dias, saiba que você tem aí uma grande possibilidade de ter esta multa anulada. Aliás, tendo anulado a multa, você também tem a questão da anulação dos pontos. Inclusive, em relação a essa situação, temos também um cliente que se aplica exatamente a essa situação, né? O qual essa cliente específica recebeu várias multas de rodízio, só que de forma atrasada, né? Na realidade, quando ela se deu conta, já era uma quantidade grande já de multas, né? E, como o senhor falou, se ela tivesse sido comunicada da primeira infração, com certeza teria evitado de acontecer essas outras mesmas infrações. Exatamente. Que foram recorrentes. Exatamente. Então, a autuação, volto a dizer, ela tem não só o caráter punitivo, ela também tem o caráter de conscientização, de educação para o motorista. Então, quando ele não recebe a notificação, por conta desse acúmulo, digamos assim, ou pela ineficiência do próprio Estado em enviar as notificações, o motorista acaba sendo prejudicado. E você não tem esse lado social que é a educação do motorista. Né? Então, a dica que eu deixo não deixe, evidentemente, de exercer o seu direito de cidadão. Né? Se você foi autuado e se sente lesado, se você não concorda, seja qual for o motivo, tem que recorrer. Claro. Inclusive, em relação a essa questão das multas, né? Temos algumas perguntas aí que é muito frequente por parte dos nossos clientes. A primeira, que eu acho que é o carro-chefe, é a questão da multa da recusa ao teste do bafômetro, do artigo 65A, né? E que muitos clientes ainda têm dúvidas se é ou não é constitucional, né, a recusa ao teste do bafômetro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bacana. Bom, seria ou não, então, constitucional, tá certo? Essa é a pergunta, fazer a recusa do teste do bafômetro, né? O famoso bafômetro, tecnicamente, seria o aparelho chama-se etilômetro. Olha, Leandro, eu falo muito sobre isso, tem um artigo sobre isso, inclusive no meu livro, O Poder de Polícia. Na época em que eu estava lá no mestrado, isso há mais ou menos 5 anos atrás, eu fui inclusive para Portugal, na cidade de Barcelos, fui convidado a defender ali um painel de direito constitucional internacional. E me lembro muito bem que nessa ocasião eu abordei justamente a constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação ao condutor ter que se submeter ao teste do etilômetro, né, de forma obrigatória, que foi justamente o artigo 165A, né, porque até então nós tínhamos o artigo apenas 165, e quando o condutor se negava a fazer, era aplicado o artigo 277 do nosso CTB, que seria ali a recusa. Hoje nós temos tipicamente, né, tipificado na legislação o artigo 165A. Bom, recentemente, né, não faz muito tempo, agora no final de maio, nós enfim tivemos julgamento dessa questão, tá? E é sim considerado então constitucional. Então atenção, motorista, é considerado constitucional a aplicação de multa
por recusa do etilômetro. Então aí é o problema. Então agora vamos à orientação do cliente, né? Veja bem, se você, primeiro, você motorista que nos acompanha, qual que é a orientação? Se você foi para uma festa, se você tomou uma taça de vinho, champanhe, uma cerveja, duas, não importa, tá? Porque também tem essa dúvida, né? Ah, professor, quanto eu posso beber, né? Que não vai acusar. Olha, a tolerância é zero, então é por isso que nós temos aí a famosa lei seca, né? É tolerância zero. Então a grande verdade é que se você comeu ali um bombom com licor e logo em seguida, né? Você faz o teste do etilômetro, você corre o risco de dar positivo, tá? Então a recomendação é, se beber, não dirija, tá? Mas quanto tempo, professor? Depois de quanto tempo? Eu fui numa festa, eu fui na balada, ou eu estou num almoço de final de semana, tomei um vinho, tomei uma cerveja, estou bem, né? Eu não estou com sinais notórios de embriaguez. A gente vai falar um pouco sobre isso. Depois você se lembra de me perguntar quais são os sinais notórios que eu falo um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, depois de quanto tempo eu posso fazer o exame do bafômetro que não vai acusar? Olha, isso vai variar, Leandro, de organismo para organismo. Então, você imagina você provavelmente deve pesar algo em torno dos seus 70 quilos, mais ou menos 70 quilos, e eu um pouquinho só, né, um pouquinho mais, perto da casa dos 100 quilos. Se eu tomo uma cerveja, minha compreensão física, que é muito maior, ela provavelmente vai se dissolver, se diluir, tá certo? De forma mais rápida. Enquanto para quem é mais magro, vai ter um prazo maior. E tem outras questões aí. Se você comeu, se você tomou bastante água, se você dormiu, se você descansou, isso é uma questão fisiológica que vai variar de cada pessoa, né? Então não tem como precisar depois de quanto tempo você pode dirigir. Então o que eu recomendo no mínimo, essa é a minha recomendação técnica, não é científica, tá certo? Mas no mínimo 24 horas após a ingestão de álcool. Porque eu entendo, não é a minha área científica, lógico, minha área é trânsito, mas eu entendo que 24 horas após você ter ingerido um pouco de bebida, você vai ter um ciclo do teu organismo, onde você vai poder beber, comer, dormir, descansar, né? Então 24 horas após, eu acredito que esse efeito do álcool já vai ter sido eliminado pelo teu organismo. Agora, poucas horas antes, seja 3, 4, 5, 6 horas, eu acho que existe uma grande probabilidade de você se submeter ao exame e de acusar. Agora, a grande questão é o seguinte, tá, mas e agora, né, professor? Então, agora é considerada constitucional. Então, quer dizer que não existe mais argumento para se cancelar a multa porque eu me recusei? Olha, aí que nós devemos esclarecer que sim, que existem vários outros argumentos. Inclusive tem uma questão muito importante que a gente tem que abordar aqui, que é a questão da higiene. A questão do risco que o condutor tem quando assopra o etilômetro de ser contaminado por uma outra doença. Se negar a fazer o teste do etilômetro, vai te dar aí o risco, evidentemente, de ser autuado, né, pelo artigo 65A, sim. Mas espera lá, e se essa recusa for justificada? Então você motorista, se você se sente lesado, se você sente que está em risco em fazer o teste do etilômetro, e se você se negar a fazer, por exemplo, por uma questão de higiene, você vai ser autuado, mas evidentemente que na hora de elaborar o recurso, já é um argumento para a sua defesa. Então veja bem, qual a garantia que você tem, Leandro? Vamos imaginar aqui, vamos convidar a quem nos assiste a refletir sobre isso. Qual a garantia que se tem sobre a questão da higiene do teste do etilômetro? Então, vou dar aqui como exemplo essa caneta. Imaginemos que isso aqui fosse o aparelho do etilômetro, né? Então, você tem um aparelho que vai passar de mão em mão do agente de trânsito,
né? Geralmente eles fazem, quando fazem um bloqueio, são dezenas, centenas de motoristas. Você tem uma outra questão, o bico, ele é colocado trocado ali uma proteção, uma capa, né? Vai trocar do bico de um para o outro, mas você tem esse manuseio, tá certo? E outra coisa, observem o seguinte, será que o agente de trânsito, ele estava utilizando de luva? Será que, além do agente de trânsito estar utilizando luva, será que a cada vez que ele ofereceu o equipamento para o condutor assoprar, ele fez a higiene devida nesse aparelho? Sim, porque a cada momento que se utiliza o aparelho, então pega aqui a caneta, eu te passei aqui o etilômetro, né? Você preparou ali, você é o agente de trânsito preparou, agora vai passar para outro condutor, então existe um manuseio desse aparelho. Né? E será que o agente de trânsito ele usou o álcool ali nessa troca de um aparelho para o outro? Será que... Provavelmente não, mas nós temos que observar. Será que ele usou uma luva e descartou essa luva para poder fazer essa aplicação desse etilômetro? Então, em dias de Covid, né, nós sabemos aí que não só o Covid, mas nós temos várias outras doenças que podem ser transmitidas. Não só por essa proximidade do tato, como pela respiração, nós temos várias outras doenças, né? Enfim, volto a dizer, não é aqui a minha especialidade científica, mas o que eu chamo a atenção para você, condutor, é que muitas vezes se negar a fazer o teste do etilômetro, principalmente, evidentemente, se você não bebeu, e você se nega porque você está se sentindo ali lesado em fazer o teste do etilômetro, é um motivo, inclusive, para que você possa contestar, né? Mas a regra é, bebeu não dirija, evidentemente. Se você bebeu já faz bastante tempo, você sabe que está bem, você não tem sinais notórios de embriaguez, então já vou emendar aqui, eu falei para lembrar, mas vou emendar. Quais são os sinais notórios de embriaguez, professor? Olha, nós temos aí os olhos avermelhados, né? A face descongesta, né? Careta e tal, ou a pessoa está muito alegre, risonha, ou então está muito agressiva, cambaleante, tá certo? O próprio hálito etílico que o agente de trânsito pode sentir ali. Então, o agente de trânsito, quando ele preenche ali o auto de infração, ele vai anotar se você, condutor, estava ou não com sinais notórios de embriaguez. O fato de não ter sinal notório poderia ajudar no recurso da multa. Com certeza. O condutor, no momento que ele é autuado pela simples recusa, embora seja constitucional a aplicação da autuação, tem essa questão da higiene, que ele pode estar se sentindo inseguro. E muitas vezes o agente de trânsito, ele anota no auto de infração que você não tem sinal de embriaguez. Então, pera lá, se ele se recusou pelo risco de uma possível contaminação, o agente de trânsito não estava utilizando de luva, tá certo? E o agente de trânsito anotou que ele não tem sinais notórios de embriaguez. Esses pontos, por exemplo, serão abordados na elaboração do recurso administrativo, e aí temos aí o próprio órgão autuador, que vai avaliar esse recurso numa primeira defesa, que chama-se defesa prévia. Se for indeferido, não desista, calma, nós temos ainda o recurso que poderá ser remetido à JARE, ao julgamento da JARE, né, que é a junta julgadora de recursos administrativos, em primeira instância. E se for negado, nós ainda temos também a questão de uma terceira opção, que é a segunda instância, que é um recurso que vai ser avaliado pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Cada estado, então, tem o Conselho Estadual de Trânsito, que vai fazer esse julgamento. E falo mais, evidentemente, numa situação excepcional, se for indeferido em última instância, e nós temos aí, você tem o histórico, vai poder falar disso, de várias infrações anuladas por conta desses argumentos, mas o condutor ele pode, inclusive, procurar, buscar um profissional, um advogado, aí no caso o processo administrativo não se resolva, ele pode judicializar isso aí, através de um advogado da sua confiança, ele pode judicializar e correr atrás do seu direito. Então, no recurso da multa, ele tem três chances de tentar anular essa infração, né? Defesa prévia, primeira e segunda instância. Exatamente, são três recursos
Mas não são 3 instâncias, né? O primeiro recurso é a defesa prévia, que é julgado pelo próprio órgão autuador, que tem chance de rever os seus atos administrativos e anular. Não sendo anulado, esse recurso ele vai ser mandado para a Jari, né? E a Jari também, não concordando com a anulação, ainda tem o Conselho Estadual de Trânsito, que eu diria até que é um órgão um pouco mais técnico, digamos assim, para a questão do julgamento, seus componentes, né? Seus julgadores, e aí uma nova chance de ter sim esta multa anulada. Então, eu convido você, condutor que nos acompanha, não deixe de exercer o seu direito à ampla defesa do contraditório. Observe o devido processo legal. E o que é o devido processo legal? O devido processo legal em relação às multas de trânsito, ele se inicia no momento que você tem que receber a notificação. Se você já recebe direto o boleto da multa para pagar, não recebeu a notificação de autuação, já está errado. Por quê? Porque você tem o direito de ser notificado da autuação. A autuação está dizendo que você poderá se defender, ou você poderá indicar o condutor que estava dirigindo, né? E nessa defesa de autuação, que é a defesa prévia, você já tem a primeira chance, inclusive, de ter essa autuação anulada e sequer virar uma multa. Então, a recomendação, independente de qual seja a infração, sempre exerça o seu direito e recorra da infração se você discordar da aplicação da multa. Sim, é isso que eu costumo dizer. Se você, condutor, não concorda com a multa, né? Se você tem algum motivo pelo qual você não concorda, evidentemente. Independentemente de qual seja a infração. Independentemente de qual seja a infração, se você não concorda, isso pode ser avaliado e você tem o direito sim de contestar. Correto. Inclusive, em relação às demais infrações, também a gente pode falar sobre as multas por excesso de velocidade, né? Os condutores, na sua maioria, têm muita dúvida em relação qual é a porcentagem. Existe algum limite acima que ele possa estar passando do limite da pista a 50 por hora? Qual é a porcentagem? As dúvidas em relação a multas por excesso de velocidade são muitas. Você poderia explicar um pouco a respeito? Olha, Leandro, a questão da multa de velocidade é o seguinte. Isso realmente é uma dúvida recorrente, mas o que o condutor tem que entender é a placa de sinalização, o que diz. Então, você vem ali, por exemplo, na Ayrton Senna, salvo engano, tem pontos ali que isso é velocidade de 120 por hora, né? Então, se a velocidade máxima permitida é 120 km por hora, você deve passar até 120 km por hora. Não é 121, 122, 123. Não é 120 é a velocidade máxima. Se você está ali, por exemplo, na Castelo Branco, né, existem alguns pontos que varia de 100 km por hora e outros 120 km por hora. Tem uma variação, você tem que prestar atenção e seguir o que está na placa. Se havia, por exemplo, Radial Leste, Zona Leste aqui de São Paulo, 50 por hora. É a velocidade máxima permitida, tá bom? Então, na verdade, não há de se imaginar que você, condutor, tem uma tolerância para andar acima da velocidade. Não, isso não existe, tá? O que as pessoas confundem na realidade, não sabem, é o seguinte. O radar, tá certo? O radar, ele é aferido e nesse radar, ele tem lá um limite que eles consideram de margem de erro, que na realidade, no frigir dos ovos, vai ser autuado após exceder X velocidade. Só que, o que acontece? Você, condutor, pode observar, pega uma multa lá de velocidade, uma notificação, você vai ver que vem 3 velocidades. Velocidade medida do veículo, X velocidade. Velocidade considerada, é aquela que foi considerada, e velocidade da via. Então, muitas vezes vem lá, velocidade da via, 100 por hora. Velocidade medida, 130 km por hora, que você passou. Mas a considerada foi 126, por exemplo. Então, esse desconto, ele já é dado no equipamento na hora que eles consideram para fazer a autuação, né? Mas aí fica a dica, tá? Você não tem um limite um pouquinho a mais para poder passar. Se a velocidade da via é 100 por hora, esse é o seu limite máximo, 100 por hora, e essa é a velocidade que você deve respeitar. O que se tem muito, e aí o que o motorista deve ficar atento, é essa troca de velocidade na mesma via, tá certo? Isso muitas vezes causa confusão. E uma outra questão também é
a questão da falta de sinalização, né? Então, muitas vezes o motorista está numa via e ele não sabe exatamente qual é a sinalização e passa ali para um radar e não tinha uma placa de sinalização, memoriza ali, anota o local que você está passando. Se vier autuação, evidentemente, você vai questionar essa sinalização, né? E um outro ponto importante também, que não podemos deixar de falar, é a aferição do equipamento, tá? O equipamento ele tem que ser aferido anualmente. Se essa aferição ela estiver vencida, evidentemente poderá ser um dos argumentos no momento de elaboração da defesa, até porque nós estamos falando de equipamento eletrônico, né? Exatamente, está sujeito a erro. Onde os técnicos, ao regularam o equipamento, eles regularam a 100 por hora, sendo que a via era de 120 por hora. E tivemos lá centenas de milhares de motoristas autuados, né? Depois esse problema foi diagnosticado. Sim. E essas multas foram anuladas, tá certo? Pelo órgão de trânsito. Mas estou apenas citando um exemplo, né? Que houve, e isso então quer dizer que não está livre de ter problemas técnicos. Sim. Né? Em qualquer outro tipo de equipamento, uma vez que é equipamento eletrônico. Claro. Uma outra multa também que os condutores têm muitas dúvidas sobre transitar na faixa exclusiva de ônibus. Né? Explica um pouco para a gente como funciona, quais são as regras. Bom, Leandro, essa questão de transitar, seja na faixa de ônibus, né, porque você tem ali dias e horários que podem ser pré-determinados, isso tem que estar na sinalização, geralmente você tem placas no corredor de ônibus. Você tem a questão do rodízio, né, transitar no rodízio, né, tem o dia também da tua placa. Em algumas cidades, né, a gente está falando aqui do Brasil inteiro, então você tem que verificar qual é a regra do teu município, da tua cidade. Mas eu vou falar de São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, vou falar de São Paulo. São Paulo, por exemplo, nós temos alguns corredores de ônibus que eles têm um horário variado. Então, se você pega, por exemplo, uma grande avenida que temos aqui na Zona Leste, Celso Garcia, tá? A Celso Garcia, geralmente, pela manhã, para você vir sentido centro-bairro, pela manhã é livre para o trânsito de veículos de passeio. Tá? Tem lá a placa de sinalização. Então o condutor pode transitar no corredor de ônibus porque a placa está dizendo que o horário, por exemplo, é das 17 às 23 horas. Então das 17 às 23 horas é proibido o trânsito de veículo. Eu não sei exatamente se é esse o horário, estou apenas exemplificando, depois tem que ver, tá? Mas tem um horário, e esse horário é no período da tarde, que vem o pico do ônibus, tá certo? E no retorno, o horário é pela manhã, né? Na Radial Leste, uma avenida de São Paulo também, Alcântara Machado, nós temos aí outros exemplos, em vários bairros aí de São Paulo. Mas o que ocorre, geralmente, um dos principais problemas, os mais recorrentes, que eu também recebo aí nas redes sociais, é que o condutor, ele precisou acessar um estabelecimento, precisou entrar no corredor de ônibus alguns metros antes do estabelecimento, lógico, porque você não tem como cruzar na frente do ônibus, né, em cima do estabelecimento, até porque você vai causar ali um risco de um acidente. E aí é que o condutor tem que ficar atento a essa pegadinha, porque se nesse ponto que você tem que entrar um pouco antes para acessar um estabelecimento, né, enfim, um imóvel qualquer que seja, se você passar pela câmera ou pelo radar, enfim, vai ser detectado e você vai ser autuado, tá certo? Então, tem que sempre ficar atento, porque se houve essa necessidade, é um argumento para você depois contestar, tá certo? Uma outra questão também muito importante que é em São Paulo nós tivemos dezenas, centenas, talvez milhares de autuações feitas pelos agentes da SP Trans. Os agentes da SP Trans não podem fazer autuação nesse sentido. Eles estão ali para fiscalizar o ônibus, tá certo? E não os veículos de passeio. E aí nós tivemos, alguns anos atrás, uma consulta ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. Inclusive quem fez essa consulta foi um advogado amigo nosso, que é o Ademir Santos, né? Ele na época fez essa consulta e recebeu como resposta do CETRAN que realmente essa autuação era indevida. Mas o cancelamento não é automático, então fique atento, tá certo? Você condutor, se você recebe uma multa por transitar na faixa de ônibus,
Primeiro você tem que verificar se não foi uma situação de que você precisou acessar uma rua para entrar ali numa travessa ou entrar num estabelecimento, e por isso você foi autuado. E segundo, verificar se não é uma autuação feita pela SP-Trans, né? O que a princípio seria indevido e você pode ter essa autuação aí anulada. Mas a dica que fica é isso: respeitar a sinalização. Se tem a placa dizendo que é proibido, né? Se tem a sinalização no corredor de ônibus, é lógico, é proibido. Se você insistir, você vai ser autuado. Mas aí tem as regrinhas, né? Que também tem que ser respeitado, que é o direito que o condutor tem para poder acessar uma outra rua, ou um estabelecimento, uma residência, enfim. E essa questão também do agente da SP-Trans também não poder ao fazer essa autuação. Tá? Fica a dica aí para o condutor. Mais uma multa também que muitos condutores têm muita dúvida em relação a isso é sobre a avançar do sinal vermelho. O que você tem a dizer sobre isso? Quais as orientações em relação a essa multa especificamente? Até porque é uma multa gravíssima de 7 pontos, assim como a de corredor de ônibus também, né? Que pode somar uma pontuação e até gerar um processo de suspensão. Tá. Bom, é indiscutível a questão do sinal vermelho, é proibido passar no sinal vermelho, né? Um ponto que eu destaco, e aí sim uma dúvida que o condutor tem, recorrente, eu já recebi várias indagações nesse sentido, com relação ao horário. Né? Professor Alexandre Matos, mas espera aí, após a meia-noite eu posso passar no sinal vermelho porque eu não vou ser autuado, verdade? Mentira, né? Então fica a dica. O sinal vermelho, né, como qualquer outra sinalização de trânsito, ela está ali para ser respeitada 24 horas. Então, independe do horário que você está transitando, do bairro, do município, da cidade, sinal vermelho está vermelho, tá certo? Então, o verde, siga, o amarelo, cuidado, né? O amarelo piscante, cruze com cuidado, e o vermelho, pare. Certo. Agora, os principais argumentos, né, que ao longo da carreira a gente costuma ver mas eu não parei naquele sinal vermelho, num determinado ponto, porque ali é um local de muito assalto, tem risco de assalto, eu tive um amigo que foi assaltado, e aí eu não paro naquele sinal ali, etc. Então, e fui multado. Olha, é um argumento? Sim, é um argumento. A multa pode até ser anulada? Pode ser anulada. Aí você vai ter que, inclusive, verificar se você tem os dados daquele assalto, juntar uma cópia do boletim de ocorrência, ou juntar uma matéria de jornal, né, falando sobre aquele ponto, aquele trecho. Isso pode ser levado em conta, sim, pelo órgão de trânsito, e pode sim essa multa ser anulada. Mas a dica que fica quando você, condutor, está se aproximando do sinal de madrugada, procurar não parar próximo à faixa, tá certo? Tem até uma dica que você pode reduzir a velocidade, vir transitando bem lento, né? Toma cuidado, lógico, olha para o retrovisor, ver se não vem um veículo mais rápido, mas à medida do possível reduzir a velocidade se o sinal está vermelho de longe, para quando você se aproximar, ele já está nessa transição para o verde e você poder passar com cuidado, tá certo? Então essa é a dica que fica, né? Passar no sinal, não parar no sinal vermelho, mas sim passar no verde com bastante cautela, né? Porque se você passa no sinal vermelho, independentemente do horário, o condutor pode ser autuado, né? Se tiver ali a câmera. Geralmente você não vai ter o agente de trânsito de madrugada, dificilmente, mas tem muitas vezes a câmera que vai pegar essa filmagem, além do que, evidentemente, tem o risco, né? Um sinal vermelho de madrugada. Num cruzamento, se tem 2 condutores ali com o mesmo pensamento, e aí o acidente, como já vimos várias vezes aí nas reportagens, poderia ser inclusive fatal, muito comum, principalmente quando se envolve um motociclista, né? Que é o lado mais frágil, digamos assim, dessa história. Ciclistas também na cidade de São Paulo, ou várias cidades do país, ciclistas à noite, costumam sair à noite para passear.